Olá, pessoal. Meu nome é Renato Mandaliti, eu sou advogado do Mandaliti Advogado e CEO da Fint Soluções. Eu estou hoje aqui para falar com vocês, a pedido do pessoal da Fenaló, sobre jurimetria. Mas o que é jurimetria? Jurimetria foi um termo que nasceu em 1949, criado por um advogado americano, Lee Loevinger, e ele definia a jurimetria como investigação científica de problemas legais. Mais recentemente, aqui no Brasil, houve um consenso de que a definição de jurimetria é a aplicação da estatística ao direito. Tá? Então vamos trabalhar com essa última definição, que ela é mais rápida. Mas por que só recentemente nós começamos a falar de jurimetria? Porque antes os processos eram físicos. Com a digitalização dos processos e o processo de digitização dos processos judiciais, começaram a nascer processos eletrônicos, ficaram mais fáceis e acessíveis os dados. Então hoje muitas pessoas têm acesso aos dados, os robôs têm acesso aos dados. Então existe um grande big data jurídico para se fazer jurimetria. Tá? E por que as pessoas fazem jurimetria? Para extrair conclusões ou suportar conclusões sobre dados jurídicos. Basicamente é isso. Mas como é que ocorre isso? Bom, antes de realizar a jurimetria, você só consegue trabalhar com jurimetria com dados estruturados. O que é dado estruturado? É aquele dado que segue um determinado padrão de organização. Está numa planilha de Excel ou está num formulário. Muito bem. Se não estiver, tem que estruturar. Como é que se estrutura o dado? Por exemplo, de uma decisão judicial. Porque decisão judicial não está nem em planilha Excel e nem em formulário. Você tem que usar ou inteligência artificial, machine learning, para extrair os dados desse processo automaticamente, ou usar pessoas, humanos ou advogados, né, no caso, para poder fazer a estruturação desses dados. Com os dados estruturados, tá, o que ocorre? Bom, muitas pessoas falam que isso é jurimetria, mas não é jurimetria. O que não é jurimetria? Quando você tem os dados estruturados, você usa uma ferramenta de business intelligence, uma ferramenta de BI, por exemplo, um Power BI, só para extrair os dashboards desses dados estruturados, isso não é jurimetria. Tá? Por quê? Porque não tem uso de estatística. Agora, usando a estatística sobre esses dados, aí você tem jurimetria. E essa jurimetria é jurimetria analítica. Por quê? Porque você está aplicando a estatística sobre dados passados para entender o passado. Então, você começa a entender a média de ações judiciais, média de condenação, e, enfim, moda, enfim, todas essas ferramentas de estatística que podem ser utilizadas para que você possa extrair conclusões sobre os dados. Agora, a jurimetria mais interessante é a jurimetria estratégica. E por que ela é mais interessante? Porque ela usa os dados para prever o futuro. Mas como assim, Renato? Bom, usa-se ferramentas de inteligência artificial e essas ferramentas são calibradas por cientistas de dados e advogados para que eles possam extrair um padrão desses dados e usar esse padrão para prever o futuro. Então, a IA, a inteligência artificial, ela já está definida pelos cientistas de dados, pelos advogados, ela extrai um padrão desses dados e cria um modelo de comportamento futuro desses dados. Essa é a jurimetria estratégica, que é muito mais legal e muito mais bacana. Tá? Nós já tivemos aqui na Fint vários casos de jurimetria, casos de jurimetria, principalmente os casos de jurimetria estratégica, porque nesse caso os clientes querem desenvolver um modelo preditivo de contingenciamento, ou seja, ele olha para os casos dele, extrai um padrão de comportamento desses casos, cria um modelo e aplica esse modelo para o futuro. Para quê? Para ter um modelo de provisionamento mais aderente à realidade desses dados, para poder entender qual o momento mais adequado para se fazer o acordo numa ação judicial, qual o valor mais efetivo de acordo, dado uma determinada causa raiz. Então, a jurimetria estratégica ajuda demais o departamento jurídico das empresas e também os escritórios de advocacia a fornecer uma orientação para como se fazer provisão ou se estabelecer políticas de acordo, por exemplo. Tá? A jurimetria, no fim do dia, ela consegue demonstrar mais assertivamente o trabalho, o resultado entregue pelo departamento jurídico ou pelo escritório de advocacia. E isso, no fim do dia, permite uma melhor e mais adequada gestão do risco legal. Tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. E eu estou no LinkedIn, Renato Mandaliti, para quem tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Um abraço para vocês.